Amém, Oi, irmão? ovelhinha, tudo bom, ovelhinha? Salva-me, Senhor. Seu segurança, José. É. Glória a Deus. Vamos abrir Apocalipse 3. Amém. Cuidado, viu, José, aí atrás. As crianças também, viu? Apocalipse 3, Oi. verso 1. Apocalipse 3. Deixa eu chegar um pouquinho na frente aqui. Ai, Jesus. Amém. Tá ótimo. Amém. Apocalipse 3, 1. Apocalipse 3, verso 1 ao 5. Hoje nós vamos falar sobre a igreja em Sardes. Antes disso, eu queria convidar os irmãos a orar um pouco comigo. Senhor Jesus, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, este culto, este estudo bíblico, Senhor. Oh Deus, nós sabemos, Senhor, da grande batalha espiritual que é o momento, Santo Deus, da pregação do Teu Evangelho, da pregação da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra diz que quando o semeador, ele sai a semear, as aves do céu prontamente estão aptas para roubar a semente do Evangelho do coração dos ouvintes. Esse é o primeiro tipo de solo, Jesus. Por isso eu oro nessa noite que o Senhor nos dê, Senhor, discernimento espiritual, para que possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, meu Deus. Eu peço que o Teu Espírito Santo tire das nossas mentes tudo que não vem dEle, que a nossa mente, o nosso coração possa estar cativo, Santo Jesus, à Tua Palavra e às Tuas santas leis nessa noite, Senhor. Eu peço, Senhor, que nessa noite o Senhor abra corações. Amém, Senhor. O Senhor visite corações e o Senhor traga, a começar de mim, salvação e vida eterna. Enche-nos, Pai, do Espírito Santo. Clamamos como Pedro, salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, de todo engano do pecado. Senhor Deus, eu peço, Pai, que o Senhor nos encha do primeiro amor, que o Senhor nos encha de temor, que o Senhor nos encha, Pai Santo, de reverência na Tua santa presença, Senhor Jesus Cristo. Eu peço, Pai, por graça e por misericórdia, enche-nos do Espírito Santo, Pai, por amor do Teu santo nome. Nos conforma, Senhor Jesus, à imagem do Teu Filho, Pai. Em nome do Pai, Senhor, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Apocalipse 3:1, nós vamos falar hoje sobre essa realidade. O perigo de estarmos mortos, mesmo num lugar que tem o nome de vida. A igreja em Sardes era uma das 7 igrejas da Ásia Menor e era uma igreja que estava em declínio espiritual. Era uma igreja que estava cada vez mais morrendo espiritualmente, embora fosse uma igreja que, como nós vamos ver, recebesse o verdadeiro Evangelho, a verdadeira mensagem de Cristo. Era uma igreja que não estava prestando atenção nos alertas e embora tivesse nome de os cristãos tivessem nome de que estavam vivos aos olhos dos homens, aos olhos de Deus eles estavam mortos. E nós vamos ver que tipo de morte é essa que o Senhor Jesus está falando aqui. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: como nós vemos, quem recebe a mensagem para passar à igreja é o pastor da igreja, é o mensageiro da igreja. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, por graça e misericórdia, separou pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. E nós vemos aqui uma verdade, que a quem mais é dado, mais é cobrado. O Senhor Jesus primeiro fala ao mensageiro, para que através do mensageiro ele fale à igreja. E todo mensageiro de Deus deve ter
a convicção de que antes de passar o conhecimento para os outros, ele precisa ter esse conhecimento vivo dentro de si. Pois antes de ensinar aos outros, precisamos ensinar a nós mesmos. Porque corre o risco de pregarmos uma coisa e sermos reprovados naquilo que estamos pregando. O apóstolo Paulo disse que era necessário esmurrar o próprio corpo, para que naquilo que ele pregue, ele mesmo não fosse reprovado. Então aqui nós vemos o Senhor Jesus mandando através do seu servo João, que recebe a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, uma mensagem para que João entregasse ao mensageiro da igreja de Sardes, para que ele passasse à igreja. A igreja de Sardes foi uma igreja plantada pelo apóstolo João, uma igreja que o apóstolo João conhecia muito bem e que ele recebeu uma notícia um pouco assustadora sobre a realidade espiritual dessa igreja. É como nós vemos em 1 Samuel 16:7, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, versículo 1: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus aqui se apresenta como o autor da mensagem da igreja e como aquele que possui em suas mãos a pessoa, o ministério e a operação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus aqui se apresenta como aquele que domina as ações, as operações, a graça do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo aqui, ele usa o número 7, que é um número simbólico no livro do Apocalipse, que significa perfeição e completude, para mostrar que para cada igreja da Ásia Menor havia uma porção do Espírito suficiente e abundante para cada cristão. E para cada pastor de cada igreja da Ásia Menor, havia uma porção, uma parcela suficiente e abundante do Espírito Santo. Por isso ele usa aqui essa expressão 7 Espíritos de Deus. Nós sabemos que Deus não tem 7 Espíritos. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Esses 7 Espíritos é um simbolismo que Jesus está mostrando à igreja, que ele tem o Espírito Santo para cada cristão, para todos os cristãos, de todas as igrejas. O Espírito Santo está disponível. O Espírito Santo está acessível. O Espírito Santo está como uma fogueira que precisa ser incendiada, que precisa ser estimulada a cada vez mais queimar no coração dos verdadeiros cristãos, como queimou no coração dos discípulos no caminho de Emaús, que um comentou com o outro: não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras. É o Espírito Santo que faz a palavra de Deus queimar no nosso ser interior. É o Espírito Santo que faz a palavra de Deus se tornar viva no nosso ser interior. É o Espírito Santo que faz sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por isso Jesus diz, essas coisas diz aquele que tem. Jesus tem o Espírito Santo. Quem leu? Foi domingo de manhã, quem ouviu a pregação de domingo de manhã, viu o pastor Nizam dizendo em Atos 16, o apóstolo Paulo, Lucas, narrando em Atos 16, do Espírito de Cristo, falando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é também o Espírito de Cristo, porque o propósito do Espírito Santo não é trazer atenção para si mesmo, mas é revelar aos nossos corações a obra, a pessoa, a revelação de Jesus Cristo. O propósito do Espírito Santo é iluminar a pessoa de Cristo no nosso ser interior, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso aqui Jesus diz:
que ele tem os 7 Espíritos de Deus. Muitas vezes nós limitamos. A ortodoxia é uma bênção correta, mas a ortodoxia fala do estudo correto da Bíblia, a doutrina correta da Bíblia pode nos levar, Rick, a pensar que nós estamos aqui como se estivéssemos numa sala de aula, que nós estamos somente estudando um conjunto de doutrinas num clube social, aprendendo ensinamentos que vão trazer algum tipo de benefício à nossa vida. Não. O que nós vemos aqui, amados irmãos, é que a ortodoxia correta deve ser regada com o poder do Espírito Santo. O que nós vemos aqui, amados irmãos, é que nós corremos o risco de termos a mente iluminada, mas o coração em trevas. É um perigo de estudarmos Deus como um Deus morto e não como um Deus vivo, poderoso e sobrenatural. Não sei se você já tentou, eu já tentei fazer cursos de teologia. Eu já me matriculei, já tentei fazer, mas uma das coisas que se você tentar fazer e começar a fazer, você vai perceber é que nos cursos de teologia, e não estou dizendo aqui que curso de teologia em si é errado, desde que seja bíblico, difícil a gente achar um, mas vai ser difícil você ver numa sala de aula de teologia as pessoas ensinando aquilo como se elas acreditassem naquilo. Ensinando aquilo como se aquilo fosse real para elas. Nós vemos em escolas teológicas muitas vezes as pessoas ensinando a Bíblia como se abre um cadáver, falando somente de ensinos mortos, falando somente de doutrinas. E aqui nós vemos esse perigo, irmãos, o perigo da ortodoxia morta. O perigo de limitarmos Deus aos nossos pensamentos ou ao conjunto de doutrinas que nós acreditamos ser aquilo que é correto. De tal maneira que hoje já existem cristãos ortodoxos que afirmam que o Espírito Santo cessou, que o agir sobrenatural do Espírito Santo cessou, que não há mais poder em Deus, por exemplo, para transportar, como transportou Filipe, de um lugar para outro de forma sobrenatural, que não há mais poder em Deus para abrir a prisão e soltar Pedro em resposta à oração da igreja, que não há mais poder em Deus para fazer milagres extraordinários como fez através do ministério do apóstolo Paulo, que não há mais poder em Deus de ressuscitar os mortos, como aconteceu muitas vezes no livro de Atos, com Dorcas, com Eutico. É o perigo, irmãos, de rasgarmos o livro de Atos, que nós poderíamos intitular de Atos dos Apóstolos pelo poder do Espírito Santo. Se tem uma coisa que nós vemos no livro de Atos, é que os apóstolos traziam toda a glória para Jesus, porque eles sabiam que não era eles, mas era o Espírito Santo neles, agindo através deles, para a glória do Deus deles, e não para a nossa própria glória. Então Jesus aqui diz: eu tenho os 7 Espíritos de Deus, eu tenho o Espírito Santo para derramar para vocês. E aqui nós vemos o perigo de sermos adormecidos com o mundo, adormecidos com o mundanismo, adormecidos pelo engano do pecado e perdermos o que o apóstolo Paulo disse, esse senso de que estamos numa guerra e de que devemos remir os tempos porque os dias são maus. Remir os tempos significa aproveitar o tempo. Se tem uma coisa que não temos é tempo. Tem um sermão de Jonathan Edwards, está disponível no YouTube,
Se alguém quiser, eu passo. Que fala sobre o bom uso do tempo. Hoje, eu sempre falo que antes de pregar, eu ouço a notícia de que alguém morreu. E um senhor muito amoroso comigo, me tratava muito bem, muito educado. Ele foi até prefeito umas 3 vezes da cidade de minha mãe. Ele era sogro da irmã da minha mãe, e era como se fosse da família. Ele acabou de falecer, às 6 e pouca da noite. Estava no quarto, me preparando, tentando orar um pouco para vir para cá, e minha mãe entrou no quarto desesperada, dizendo que ele acabou de falecer aqui no Hospital Português. E nós vemos, irmãos, que o tempo é muito curto. Jesus disse a um homem que passou a vida toda juntando dinheiro: louco, essa noite pedirei a tua alma, o que tu tens preparado, e para quem será? De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? E uma das coisas que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5 é que nós devemos remir os tempos. Nós devemos sair do sono. Se formos ler lá em Efésios 5, vamos abrir lá comigo. Eu queria convidar os irmãos a abrirem Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Que o olhar de vocês esteja na palavra de Deus. Efésios 5, 14. Pelo que diz: desperta, ó, a igreja de Sardes, tu tem nome de que vives, mas está morto, está dormindo. Não significa que esses cristãos iriam para o inferno. Não significa que eles não seriam ressuscitados. Nós não sabemos. Enquanto a vida, a esperança. Nos foi dito que Lázaro havia morrido, mas Jesus disse: Lázaro não está morto, mas dorme. Por que Jesus disse isso? Porque ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre a morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Basta que ele diga: vem para fora, e o homem mais ímpio desse mundo pode se tornar o homem mais piedoso desse mundo. Não foi assim com Paulo? Basta que ele diga: haja luz, e o coração que está nas mais densas trevas vai ser o coração que mais vai raiar a luz de Cristo. Porque a conversão é algo sobrenatural. Então aqui o apóstolo Paulo fala aos cristãos em Éfeso que não estavam mortos, mas estavam dormindo. Por exemplo, se você pegar um defunto recém-morto, esse senhor que morreu da minha família há pouco tempo, se você pegasse o caixão dele, pegasse o corpo dele e botasse o caixão dele aqui na frente do púlpito, e você pegasse o irmão Quinho em um sono profundo e botasse numa maca do lado do caixão, talvez você pensaria que os dois estavam na mesma condição. Qual é a diferença? É que quando você gritasse Quinho, ele iria se levantar e se despertar. Hoje eu tentei, mas demorou muito. Ele achou mais um esconderijo lá na loja. Eu não achei de jeito nenhum. Eu estou em oração pela vida de Quinho, muito. Deus me dá amor e paciência. Mas você chama Quinho, e Quinho vai se levantar. Mas se você gritasse seu Edir, era o nome desse senhor, ele não ia se levantar. Mas ambos estavam numa situação aparentemente parecidas. O que Paulo está dizendo aqui é que, embora os cristãos em Éfeso tivessem sido regenerados, tivessem o Espírito Santo, fossem feitos novas criaturas, eles estavam vivendo sem azeite nas suas lâmpadas. Eles estavam vivendo vazios do Espírito Santo. Eles estavam vivendo de forma natural e se esquecendo que do início ao fim, do alfa ao ômega, a vida cristã é sobrenatural.
Eles estavam vivendo por vista. A Bíblia diz que a gente tem que viver por fé. Então o apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Ou seja, levante-se desse sono do mundanismo. Levante-se do sono. Levanta-te de entre os mortos. Olha o que ele diz. Está vendo? Levanta-te de entre os mortos. É como se essa pessoa estivesse no meio dos mortos, mas ela estivesse viva, mas estivesse dormindo. É como John Bunyan, no desenho e no filme, após sair da cruz, o cristão no peregrino se encontra com 3 homens dormindo e algemados aos pés do Calvário. E John Bunyan tenta despertá-los. Levante daí, acorde, ainda tem uma jornada depois da cruz. Ele diz: não, eu não quero acordar, porque a nossa carne se acomoda com situações confortáveis. A nossa carne se acomoda com conforto. Quando a Bíblia diz que nós devemos entrar por uma porta estreita, irmão Paulo, e percorrer um caminho apertado. Não há conforto em carregar uma cruz. Basta você assistir o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e você vai ver que não é confortável carregar uma cruz. Não é confortável negar a si mesmo. Não é confortável seguir a Jesus. Certa feita perguntaram a um pastor C.S. Lewis: você segue ao cristianismo porque é confortável, porque é relevante de entre os mortos? O que é se levantar entre os mortos, irmãos? Lembra o que Jesus disse a um jovem: deixa eu primeiro sepultar os meus pais. Senhor, eu quero te seguir, Jesus, mas é o seguinte, eu tenho que sepultar meus pais, eu tenho que cuidar dos meus pais. Qual foi a resposta de Jesus? Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Quanto a você, vem e segue-me. O que Jesus estava dizendo é: não viva como os mortos. Não viva de forma natural. Me siga e viva por meio da fé. Levante-se dentre os mortos. O que é se levantar dentre os mortos? Separe-se dos ímpios. Separe-se de uma vida mundana. Separe-se das trevas. Não vivam como os ímpios. Não sigam o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. As más conversações, as más companhias corrompem, pervertem, destroem os bons costumes. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. O que ele está dizendo aqui é: separai-vos, diz o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Abandone aquela amizade ímpia. Abandone aquela companhia ímpia. Abandone a impiedade do seu coração. Separai-vos. E Cristo te iluminará. Você não pode ver a luz de Cristo se você não abandonar as trevas do pecado. Qual é o julgamento da humanidade? A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque não viram a luz de Cristo? Porque estavam cegos pelo pecado. Estavam cegos pelas trevas. E por isso rejeitaram a luz do mundo. Crucificaram o Senhor da glória. Portanto, vede prudentemente como andais. O que é ser prudente, irmãos? Ser prudente, em certo sentido, é ser como uma serpente. Jesus disse: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Qual é a prudência de uma serpente? Você sabia que uma serpente pode se esconder aqui alguns meses e esperar o momento certo de dar o bote? Você nem sabe que ela está aqui, mas a serpente está aqui. E ela vai esperar o momento certo para dar o bote fatal. O que Jesus está dizendo é: não saiam fazendo as coisas de qualquer jeito. Sejam prudentes. Sejam vigilantes. Andem como as virgens
prudentes. Construam a casa de vocês sobre a rocha, como um homem prudente. A Bíblia diz que o avisado, o prudente, vê o perigo e se esconde. Ele vê a ira de Deus vindo e se esconde em Jesus. Ele vê o perigo e toma uma iniciativa. Mas os inexperientes, mas os imprudentes passam e sofrem a pena, a penalidade. Nós devemos abraçar os alertas da Bíblia tão profundamente como devemos abraçar os benefícios da Bíblia, as promessas da Bíblia. Normalmente a gente abraça as promessas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso tudo naquele que me fortalece. Mas a gente não abraça os alertas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado. Arranca o olho, arranca o pé, arranca a mão. É melhor sofrer a abstinência do pecado do que pecar e acordar como aquele rico no inferno. Os alertas do Evangelho devem ser abraçados. Prudentemente comandais, não como nécios, e sim como sábios. Quer ser sábio? Qual é o princípio da sabedoria, irmãos? Temor a Deus. Quem não teme a Deus não pode ter um pingo de sabedoria. A Bíblia diz que devemos desenvolver nossa salvação com temor e tremor, com reverência. Verso 16, concluindo: remindo o tempo, aproveitando o tempo. Hoje não é um dia mais, é um dia menos. Hoje é um dia menos no curso da sua vida. Hoje é um dia menos no decorrer da sua história. Hoje é um dia que está mais próximo daquele dia que vai estar no seu caixão e no meu caixão. Nosso nome, dia, mês e ano do nosso nascimento, tracinho, dia, mês e ano da nossa morte. Hoje é um dia que a gente chegou mais perto desse dia, do dia do nosso funeral, do dia em que vai ser o nosso último dia nesse mundo. Então nós não temos tempo a perder. Nós temos que remir os tempos, porque os dias são maus. Jesus diz: façam as obras do Pai enquanto é dia, porque vem a noite, a qual ninguém pode trabalhar. O pastor do passado tem uma frase que ele diz: cuidado. Eu falo isso com os jovens. Satanás vai querer convencer vocês que é muito cedo para servir a Deus, para que você desperdice sua juventude e seu vigor no pecado e na busca pelos prazeres e pelas riquezas, porque lá na frente ele vai convencer vocês de novo que é tarde demais para seguir a Deus. Por isso a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Jesus não disse a Zaqueu: Zaqueu, amanhã, ó Zaqueu, daqui a alguns anos, quando você fizer 18 anos, viu, Zaqueu, eu vou na sua casa. Não, hoje a salvação entrou na sua casa. E se uma criança, se todas as crianças aqui forem visitadas pelo Espírito Santo e disserem: irmão, pastor, eu estou com medo de ir para o inferno, e eu li em Marcos que só aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Eu senti essa necessidade, eu quero ser cristão, eu quero me batizar hoje. Ah não, é muito jovem. Ah não, tem que esperar ter mais um pouco de maturidade na vida. Não, você quer se batizar? É hoje. Tudo de Deus é urgente quando se trata da salvação das nossas almas. O que foi que o pai do filho pródigo disse? No momento que ele retornou à casa do pai: trazei depressa a melhor roupa. Não fiquem brincando, tragam depressa.
Bote uma roupa certa no meu filho. Os dias são maus, irmãos, não espere bondade no mundo de maldades. Do ímpio você só pode esperar o quê? Impiedade. Do mundo você só pode esperar o quê? Maldade. Jesus diz aqui que os dias são perversos. Os dias são maus. Não é tempo, irmãos, de pensar em futilidades. É tempo de preparar-se para a eternidade. Pois ela está vindo. Mais rápido do que a gente imagina. Por esta razão, não vos tornei insensatos. Quem é o homem insensato? É o que ouve a palavra de Deus, é o que ouve o chamado ao arrependimento e à fé e não pratica. É o que ouve o convite ao discipulado e não adere às condições de ser um discípulo. Esse é o homem insensato. Ele é louco. Jesus não disse aquele homem que buscou riqueza a vida toda: você é louco, porque você não juntou tesouros no céu, porque você viveu juntando tesouros na terra. Você é maluco. Você não viu nos velórios que você foi, nos noticiários que você viu, que você nasceu nu e vai morrer nu. Para que essa avareza? Para que essa ganância? Se você só precisa do pão nosso de cada dia. Mas os insensatos, os dias são tão maus, que os insensatos são vistos como sábios, e os verdadeiros sábios são vistos como insensatos. Os verdadeiros sábios são aqueles que seguem a Cristo. Os verdadeiros insensatos são aqueles que rejeitam a Cristo. Mas o mundo aplaude os insensatos e persegue os sábios. Por isso que Jesus Cristo disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É o que Jesus estava buscando revelar à igreja de Sardes. Procure entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O que é que o vinho aqui representa, irmãos? A alegria que o pecado oferece. A alegria que o mundo oferece. A sedução do mundo tem um propósito de nos tirar da sobriedade, de entorpecer a nossa consciência, de endurecer o nosso coração. Cada pecado cometido endurece o coração e diminui o temor de Deus. Por isso que a Bíblia diz: exortai-vos mutuamente no dia que se chama hoje, para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. O pecado, quando não confessado e abandonado, vira uma bola de neve. E se faz necessário cometer outros pecados para encobrir aquele pecado que no início, no primeiro momento, não, quando foi confrontado, não foi confessado e abandonado. Davi teve que cometer vários outros pecados para encobrir o seu primeiro pecado. E foi virando uma bola de neve. Não foi só Urias que morreu por causa do pecado de Davi. Vários soldados leais a Davi foram para a frente de batalha e morreram por causa de um capricho imoral de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. A gente fala que o mundo espiritual é real. É brincadeira. É sério. Mas olha aqui, a alegria do mundo, a alegria de se ganhar dinheiro, a alegria do lucro, a alegria dos prazeres,
levam o homem à dissolução. Mas enchei-vos do Espírito Santo. É dessa forma que Jesus se apresenta à igreja de Sardes. Eu tenho 7 Espíritos de Deus. Eu tenho o Espírito Santo para dar para vocês. O mesmo poder disponível na igreja de Atos é dado a vocês. Talvez a gente pense que a gente precisa de comida para estar farto. Moisés passou 40 dias sem comer e beber e desceu do monte com seu rosto brilhando tanto que ele teve que usar um véu. Parecia um anjo. Ele não tinha comido nem bebido, mas ele tinha desfrutado da comunhão com Deus, que preenche todos os vazios do coração do homem. Por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que nós precisamos, irmãos, é sermos cheios do Espírito Santo. E a igreja de Sardes estava vivendo esse perigo de viver de forma vazia do Espírito Santo, confiando somente em um conhecimento intelectual correto, mas numa vida completamente desprovida de poder espiritual, autoridade espiritual. Jesus disse: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. Poder para quê? Para pregar o Evangelho com ousadia. Poder para quê? Para expulsar os demônios, curar os enfermos, purificar os leprosos, para passar de graça o que recebeu de graça. Não tem mais poder para isso. As pessoas hoje querem cobrar por aquilo que elas recebem de Deus. Não tem mais poder do Espírito Santo para sustentá-los. Eles precisam receber e cobrar. Parece que rasgou da Bíblia: de graça recebestes, de graça dai. Não, de graça eu recebi, de graça eu vou cobrar. Eu recebi uma revelação de Deus, recebi um conhecimento do Espírito Santo que parece ser algo novo. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um livro. Vou escrever um livro. Vou vender um livro. E é o perigo, irmãos, de vivermos sem o poder do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Isso serve para mim, isso serve para você. Se entrar um demoniado aqui, o que é que a gente faz? Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a nossa vida em secreto? Quando as luzes se desligam, os olhos dos homens não estão nos vendo, mas o olho que tudo vê está nos sondando. Como é que está a nossa vida com Ele? 7 exorcistas tentaram expulsar um demônio. E o demônio disse: eu conheço a Paulo. Eu conheço a Jesus quem Paulo prega. E vocês, quem são? Nós precisamos de poder do Espírito Santo. Sabe para quê? Para chegar em casa brilhando o rosto de Cristo e dizendo no mundo espiritual na nossa casa: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Orar, derramar lágrimas por aquele nosso ente querido que resiste ao Evangelho, está dominado por demônios. E dizer: Senhor, eu creio, Senhor, no Teu poder, no poder do Espírito Santo para transformar essa pessoa, para converter essa pessoa. Eu creio que o mesmo Espírito Santo que atendeu às orações de Mônica quando orava pelo seu filho Agostinho, é o Espírito Santo que está disponível aqui hoje, na conversão desse meu pai, dessa minha mãe, desse meu marido, dessa minha esposa, desse meu filho, desse meu vizinho, desse meu irmão, dessa minha irmã, que hoje vivem dominados por demônios. Poder, irmãos. Poder do Espírito Santo, cadê? Estava faltando na igreja de Sardes.
Aí provavelmente esses cristãos dizem: não, esse poder cessou. Por quê? Já que eu não vivo esse poder, eu vou me acomodar sem esse poder. Então esse poder não existe. É a forma de eu convencer as pessoas da minha igreja que eu sou um homem de Deus, como loquaz. Falando e não fazendo nada que agrade a Deus. Vivendo uma vida regada e banhada na hipocrisia. São essas pessoas que dizem: cessou. Eu sou cessacionista. Os dons do Espírito, o agir do Espírito Santo cessou. Não existe mais. Eles querem convencer você a isso, a acreditar que isso é verdade, que o Espírito Santo não age mais. Vamos voltar lá para Apocalipse para a gente concluir. Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que são as 7 estrelas, irmãos? Os 7 pastores, os 7 mensageiros. O que Jesus está dizendo aqui é: eu tenho poder do Espírito Santo para cada cristão em particular e para cada igreja em geral, para cada igreja local. E eu tenho o Espírito Santo para cada ministério desempenhado em cada igreja local. Eu tenho o Espírito Santo para regar a pregação de cada mensageiro local. Porque se você já experimentou pregar a palavra de Deus, você já chegou à conclusão de que a sua pregação, o seu evangelismo, sem o poder do Espírito Santo abrindo o coração do ouvinte, é ineficaz, inoperante e inútil. Já dizia Zacarias: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Normalmente a gente quer converter as pessoas, principalmente as próximas, por força e por violência. Mas não é assim. É pelo Espírito Santo. É pelo testemunho. É pela vida com Deus. É pela comunhão com Deus. Até que aquela pessoa diga como a sunamita dizia quando Eliseu passava todo dia, depois de passar momentos a sós com Deus em oração: eis que vai ali um santo homem de Deus. E ela preparou um quarto, ela falou com seu marido. Imagine a santidade que Eliseu passava. O marido nem sentiu ciúme de Eliseu, nem houve impressão de malícia em Eliseu. Eu vou fazer um quarto para esse homem de Deus dormir na minha casa, porque ele é um santo homem de Deus. Ele fala diferente, ele veste diferente, ele vive diferente. Ele não vive como os outros homens. Ele vive de forma separada. Ele é santo, como Deus de Israel é santo. Então vamos ter o privilégio desse homem santo passar um tempo com a gente. Ser cristão, irmãos, é estar vivo na presença de Deus. E estar vivo na presença de Deus é estar andando em comunhão com Deus. E estar andando em comunhão com Deus é estar andando na luz de Deus. Estar andando em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele tem as 7 estrelas, os 7 pastores das igrejas da Ásia. Cada mensageiro separado por Deus foi regenerado antes pelo próprio Deus. Quem é que escolhe os mensageiros da igreja? O dono da igreja. Jesus disse, quando está faltando trabalhadores na seara, ele disse: olha, a seara é grande, poucos são ceifeiros. Faz o quê? Abre um curso de obreiros, faz uma escola de obreiros, compra material teológico e dá para os irmãos para eles virarem obreiros. Rogai, pois, ao dono da seara, para que ele envie ceifeiros. Porque se o dono da seara não enviar os ceifeiros, nós só vamos colher decepções.
A gente não produz obreiros de Deus. É Deus quem chama os seus servos para a sua obra. Nós não podemos fazer isso. Porque fazer a obra de Deus sem ser de Deus é um grande perigo, pois traz escândalo à obra de Deus e ao nome de Deus. O quê? Você quer dizer que o Deus daquele rapaz é santo? Ai, ai, ai. Aquele rapaz, o Deus dele é santo. No trabalho estava dando risada de uma piada imoral? Santo? Aquele meu colega de trabalho, ele é da galera. Chega aqui, bate um papo, um descolado, dá piada, dá risada, é assim. Não, Deus dele não é santo não, é gente boa. Acho que eu vou até na igreja dele, porque é gente boa. Não. A gente não está aqui para ser gente boa, a gente está aqui para ser santo. Spurgeon dizia, nós não somos o docinho do mundo, nós somos o sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Se o mundo está vivendo de forma comum, se o mundo está convivendo de forma agradável com a gente, é porque nós não estamos exalando o bom perfume de Cristo. Nós estamos exalando o aroma do mundo. Qual é o cheiro do perfume de Cristo? Cheiro de vida para os vivos espirituais e cheiro de morte para os mortos espirituais. Olha, irmãos, tinha um rapaz, ele passou até aqui no começo do culto. Ele comprava gás com quinho. Eu fiz um evangelismo com ele, não foi, Quinho? Uma vez a gente estava aqui na frente, eu chamei ele, preguei o evangelho. Você acredita que 2 dias depois, esse rapaz já estava comprando gás com outra pessoa? E nunca mais quis saber de Quinho? Por quê, irmãos? Se o que aquele Quinho disse é certo, o meu estilo de vida está me levando para o inferno. Então o que é que ele vai fazer? Toda vez que ele vê Quinho, a consciência dele vai alertar. Eu estou indo para o inferno, eu estou indo para o inferno, eu estou indo para o inferno. E o que é que ele vai fazer com Quinho? Maltratar. Por que os servos de Deus são maltratados? Porque eles brilham à luz de Deus. As pessoas olham para um verdadeiro cristão e dizem, rapaz, eu estou nas trevas. E agora, o que é que eu faço? Eu tenho que matar esse rapaz. Porque toda vez que eu olho para ele, eu vejo que eu estou nas trevas. Quem já leu Apocalipse 11? As 2 testemunhas mártires vão assassiná-los em praça pública. E a alegria vai ser tão grande com a morte deles, que irão presentear-se uns aos outros em comemoração ao óbito deles. Porque eles pregavam, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E o que acontecia? Eles ficaram com ódio. E quando eles morreram, eles disseram, rapaz, vou ali no shopping comprar um presente. Aquele que nos importunava, agora cessou. Sabe por que o mundo te odeia tanto e o diabo te persegue tanto? Porque ele quer calar você. Ele quer nos calar. Para que a gente não mais pregue a loucura da pregação do Evangelho. Porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Como o pastor Isan disse de um servo de Deus do passado, vocês podem até dizer que eu sou feio, mas meu pé é bonito, porque eu prego as boas novas. Pode até dizer que eu estou gordinho, mas meu pé está em forma. Amém. Porque ele anuncia as boas novas. Creia no Evangelho, creia em Cristo. E as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, ó aparência de cristão. Quem se lembra de Nicodemos? Ele tinha aparência de crente. Nicodemos tinha aparência de piedade.
Mas Nicodemos não tinha a vida espiritual para condizer com a sua aparência no momento material. Ele aparentava santidade, mas ele não tinha espiritualidade. Ele estava morto em delitos e pecados. Foi o que Jesus disse para ele: se você não nascer do alto, você não pode nem ver o reino de Deus. Nicodemos, o reino de Deus está na sua frente, Jesus. E você está vindo a mim como se eu fosse um bom mestre que veio da parte de Deus porque faz sinal. Não. Você precisa ver o reino de Deus e você precisa me enxergar não como aquele que faz sinal, mas como aquele que é o Messias, o Salvador do mundo, o prometido para salvar você dos seus pecados e te reconciliar com Deus. Por isso que ele diz aqui: tu tem nome de que vives e estás morto. Amém. Que está morto, irmão? Efésios 2, versículo 1. Quem aqui já leu a carta aos Efésios, capítulo 2? É um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. Porque ele mostra que a gente não tem glória nenhuma na nossa salvação. A gente não escolheu ser crente. Deus nos escolheu para sermos cristãos. A gente não teve arbítrio para aceitar Jesus. Ele invadiu o nosso arbítrio e quebrou a dureza do nosso coração. Ele não nos deu uma mãozinha, ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Não é uma morte comum, é uma morte espiritual. Alguém que não tem comunhão com Deus é alguém que vive na prática contínua do pecado e alguém que vive deleitando-se nos prazeres enganosos do pecado. Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos. Uma vez eu evangelizei uma pessoa, estava à beira da morte, com câncer. E eu disse para esse jovem, pregando o evangelho para ele, eu disse: olhe, à luz da lei de Deus, todos nós somos criminosos. Jesus é advogado de bandido. Se você acha que você é bom, por causa da sua moralidade, da sua religião, que você é melhor do que um estuprador, do que um bandido, você não é não, à luz da lei de Deus. Porque todo pecado é um delito. Sabe o que é um delito no âmbito jurídico? Um crime. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos, crimes e pecados. Eu disse para ele: todo pecado é um crime contra a lei de Deus. Então, antes de chamar os outros de criminosos, fiel está a palavra, digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, criminosos, dos quais eu sou o principal. Olha que coisa, irmão, ele vos deu vida. E resumindo, essa pessoa nunca mais quis ouvir o evangelho. Eu falei para ele que ele tinha que se arrepender para entrar no reino de Deus. Ele passava no lugar que eu trabalho, todo dia falava comigo. Ele começou a passar do outro lado da rua. E uma vez eu chamei o irmão João, a gente estava orando por esse rapaz. O irmão João, por isso que a gente tem que orar pelo irmão João. Todo bem intencionado, todo carinhoso, como ele sempre foi e é. Orou, preparou um monte de presentinho para ele, CD evangelístico para ele. E nós fomos lá na casa dele. Ele teve a coragem, nem escondeu, de aparecer na janela e dizer: eu não vou receber vocês, podem voltar. E a gente voltou e foi embora. E o mais triste, ele morreu sem Cristo. Muito provavelmente ele está no inferno, que é o lugar que vão os que morrem sem arrependimento, conversão a Deus. Por isso que, se você é cristão nessa noite, chegue em casa hoje, dobre o joelho, agradeça a Deus, chore, agradeça. Oh meu Deus, obrigado.
havia tantas sepulturas nesse mundo, o Senhor olhou para o meu cadáver e disse: viva, vem para fora. Se Jesus dissesse: vem para fora, todos os defuntos de Israel iriam sair. Mas ele chama eficazmente e pessoalmente, soberanamente, irresistivelmente: Lázaro, vem para fora. José, vem para fora. Ele chama a gente pelo nome. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vem para fora. Porque pela graça, vocês sabem, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas uma vez que somos salvos, somos recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu não faço boa obra para que Deus me aceite. Eu faço uma boa obra que é uma obra de obediência a Deus, porque eu sou constrangido pelo amor de Deus e já fui aceito gratuitamente no amado que é Cristo, que me amou primeiro antes que eu amasse, que sangrou por mim antes que eu conhecesse, que balbuciou meu nome na cruz antes que eu nascesse. Deus meu, por que me desamparaste? Ele gritou: José. Deus gritou: José. Por isso que eu estou te desamparando. Porque eu estou vendo os pecados de José e estou colocando em você. Para que os pecados de José sejam perdoados. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tivéssemos paz com Deus pelo sangue de Jesus. Pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz. É a única coisa que traz paz ao nosso coração. É ver Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados. E a gente dizendo: nada em minhas mãos eu trago, somente em tua cruz eu me agarro. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives e estás morto. O que é estar morto? É estar vivendo na prática contínua do pecado. Então quer dizer que um cristão verdadeiro não peca? Peca. Mas o pecado na vida de um cristão é um acidente, não é um estilo de vida. O cristão não tem prazer no pecado. Se você vê um cristão lutando contra o pecado, você vai chegar à conclusão que ele é doido. Porque é olho virando, é testa mexendo, é seta entrando, é mão subindo. Porque, irmãos, pecado tira a paz. Imagine, você tem um pai amoroso, que te ama, que te trata bem, e daqui a pouco você vê seu pai fazendo um voto de silêncio. Eu achei tão engraçado quando o pastor Nizam disse que as meninas ficaram em pânico quando ele fez um voto de silêncio. Por quê? Porque o pastor Nizam é um pai amável, elas tiram falta do amor dele, do carinho dele, do aconchego dele. E a maior dor de um cristão é quando Deus faz com a gente voto de silêncio. Você clama e não sente mais a presença de Deus. Quem se lembra de Sansão? A presença de Deus se retirou dele e ele nem percebeu. De tanto brincar com Deus, Deus se retirou de Sansão. E quando ele buscou a sua força, não tinha mais. O cabelo dele tinha sido cortado. E ele estava agora com seus olhos vazados, humilhado pelos filisteus, porque brincou com a sua consagração a Deus. Então, irmãos, o cristão tem prazer no pecado. O cristão tem nojo do pecado. Desespero contra qualquer pensamento pecaminoso. Desespero contra qualquer resquício de pecado no seu ser interior. Miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pecado, irmãos, é a grande tragédia da humanidade. Não é o Covid, não. Não é o câncer. Não é o tráfico de drogas. Não são as guerras. É o pecado. É o pecado que nos maltrata. É o pecado que nos faz separação da presença de Deus.
É o pecado que rouba a nossa paz, que rouba a nossa alegria. É o pecado que rouba a nossa certeza da salvação. É o pecado que rouba a nossa alegria de viver. É o pecado que afasta de nós o bem mais precioso dessa vida, que é a comunhão íntima e pessoal com Jesus Cristo. Como cristãos, não podemos brincar com o pecado, devemos chorar pelo pecado. Como foi que Paulinho louvou? Ele está agora louvando em espírito. Paulinho louvou: chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Por que o povo foi levado cativeiro e saiu de Sião? Por causa do pecado. Disciplina de Deus. Quando em cativeiro te levaram a Sião. Por quê? Porque Deus disse: me obedeça, e o povo não obedeceu. Então Deus enviou povos inimigos, estrangeiros, que dominaram o povo de Deus, levaram o povo de Deus cativo para a Babilônia, e agora Deus vem por intermédio de Jeremias e diz: eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o enredo do louvor. Chora, Israel. Babilônia não é o seu lugar. Esse mundo não é o seu lugar. O pecado não é o seu lugar. Chore de todo o coração, como Pedro, que caindo em si chorou amargamente. Arrependam-se. Esse é o enredo do louvor. Não é a gente só dançar, não é a gente só bater palma, não é a gente só curtir, é a gente entender o significado do que a gente está cantando, para isso descer para o nosso coração e mudar a nossa vida. Porque o louvor é um pastor e pregador, mas foi um compositor, mesmo sem saber cantar, porque ele percebeu a influência que a música exerce na mente dos seres humanos, para o bem, quando a música vem de Deus, e para o mal, quando a música não vem de Deus. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque a igreja de Sardes estava perdendo o poder do Espírito Santo e morrendo, entrando em declínio espiritual. Certa feita o pastor colocou um caixão na frente da sua igreja na hora da ceia. Na hora da ceia, perto da mesa da ceia, tinha um caixão. E esse caixão estava vazio. E quando a pessoa chegava nesse caixão, ela se olhava no espelho e via no caixão o seu rosto. E no final do culto, esse pastor chamou a igreja e disse: vocês viram o rosto que vocês viram nos caixões? É o que vai acontecer com a gente. Ou a gente é avivado, ou a gente é sepultado. A solução para a igreja é ou avivamento ou sepultamento. Não foi a solução para a igreja de Éfeso? Ou volta ao primeiro amor, ou removerei de ti o candeeiro. Essa era a solução para a igreja de Sardes: ser vigilante, operante. Vigiem e orem, para que não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana é propensa a cair na mais esdrúxula tentação. Pedro, quando se afastou de Jesus, negou Jesus com a criada. Na presença de Jesus, honrou a Jesus diante do sinédrio. Que o problema não é a presença da tentação, é a ausência da presença de Jesus. Quando Jesus vai embora, a gente fica fraco. Por isso que quando a gente é forte, a gente cai. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, Jesus nos levanta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando somos fracos em nós mesmos, Jesus nos dá a mão e nos levanta. E nos dá a força que precisamos para encarar os inúmeros desafios da vida. São enormes. É fácil trabalhar numa empresa
É, desde que você não seja cristão. É fácil ser um comerciante? É, desde que você não seja cristão. É fácil você ser um pintor? É, desde que você não seja cristão. Ser cristão é difícil. Porque o mundo anda numa mão e o cristão anda na contramão. Quantos trabalhos o irmão Fábio não já renunciou? Que ele é cristão. Ele sabe que não é fácil trabalhar para um cristão para a glória de Deus. É difícil. Precisamos de Jesus para tudo. Como criancinhas de colo. Por isso Jesus disse, uma das palavras mais sábias de Jesus foi: sem mim, nada podeis fazer. Toda a teologia que você precisa é isso. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Nada, nada. Começou o dia, vou me levantar. Você tem que se lembrar da voz de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Você vai fritar um ovo. Você tem que se lembrar. Sem mim, nada podeis fazer. Acho que é tanto Lelê como Mamá. As duas estão com marca de queimadura. Tentando cozinhar. Porque, irmãos, é difícil. Até cozinhar para crente. Uma vez eu quase toquei fogo na minha casa cozinhando ovo. Entrei pro quarto, fiquei atribulado, virando o olho, orando. Quando eu voltei, já estava a panela toda preta, fumaçando. Eu disse, Jesus, eu botei o ovo para cozinhar, meu pai. Foi uma segunda-feira, depois do estudo de João. Na época que era lá no prédio do irmão João. Eu disse, rapaz, Deus dá livramento a gente, viu? Porque, irmãos, o perigo aqui, irmãos, é a gente não ser influenciado pelas más influências. É a gente permanecer vivos espiritualmente em meio àqueles que já morreram. O que o pastor recebe para dar para a igreja é: olhe, consolida o resto que estava para morrer. Avisem aqueles que ainda não morreram, mas que estão sendo influenciados por aqueles que estão mortos, que eles precisam cair em si, fugir das más influências e se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder. Consolida o restante que estava para morrer. Aqui na igreja de Sardes nós vemos que em uma igreja podem ter pessoas que estão mortas, podem ter pessoas que estão morrendo e podem ter pessoas que estão vivas. Na mesma igreja, sentados no mesmo banco, às vezes um do lado do outro. Um está morto, o outro está vivo, o outro está na UTI. Por isso que uma das coisas que nunca podemos esquecer é que aquele que tem olhos como chamas de fogo passeia nos 7 candeeiros de ouro. É Ele quem deve ser o centro das atenções da igreja. Porque é Ele que sabe a condição espiritual de cada um. Ele sabe quem está vivo, Ele sabe quem está morto, Ele sabe quem está na UTI. Ele sabe ressuscitar o morto, Ele sabe fortificar o vivo e Ele sabe tirar da UTI o que está morrendo. Ele é tudo que nós precisamos e temos. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha aqui, nossas obras podem serem enaltecidas na presença dos homens, mas aqui Jesus diz, suas obras não estão sendo íntegras na presença de Deus. O que é integridade? Ausência de parcialidade. Integridade é alguém que é reto, é alguém que não tem curvas. Observaste meu servo Jó? Ele é reto, ele é íntegro, ele é verdadeiro. Ele é a mesma pessoa quando ninguém está vendo e a mesma pessoa quando todos estão vendo. Ele é a mesma pessoa
dentro da igreja, quando ele está no ambiente propício a professar a fé, ele é a mesma pessoa no ambiente em que só tem ímpios que o estimulam a negar a sua fé. O que Jesus está dizendo é: você não está fazendo as coisas para mim. Você está fazendo tudo para receber aplauso dos homens. Não era assim que os fariseus agiam? Para receber aplauso dos homens. Oravam em pé nas sinagogas. Por quê? Porque as pessoas diziam: rapaz, que homem de oração. Davam suas esmolas para todo mundo ver. Rapaz, que homem generoso. Quando na verdade Jesus disse: que a tua mão esquerda fizer, a mão direita não sai. Aos olhos dos homens, as obras, as ofertas, as esmolas dos fariseus eram íntegras. Aos olhos de Deus, a oferta da viúva pobre era íntegra. Porque Deus vê aqui, ó, coração, a intenção do coração. Duas pessoas podem estar fazendo a mesma coisa. Duas pessoas podem estar depositando o mesmo envelope. Uma está orando: ô Senhor, eu vou dar essa oferta aqui, Senhor, porque eu estou agora num novo empreendimento. E eu peço, Senhor, a tua bênção para prosperar nesse empreendimento. Eu peço, Senhor, a tua bênção para que o meu negócio dê certo. Tá bom, Senhor? Então eu estou ofertando aqui para que o Senhor me abençoe lá na frente. Colocou a oferta. Jesus diz: essa obra não foi íntegra na minha presença. Eu não trabalho com barganha, eu não estou à venda. Essa oferta foi rejeitada. O pastor pode até não ter pego e te devolvido. A igreja pode até não ter pego e te devolvido. Mas eu não só não recebi, como fiquei com nojo porque você tentou me comprar. Aí vem outra pessoa e diz: oh meu Deus, obrigado porque o Senhor me salvou. O Senhor me regenerou. O Senhor, Pai, enviou o Espírito Santo. O Senhor enviou o seu Filho para morrer pelos meus pecados. Oh Jesus, eu tenho tão pouco, mas tudo que eu tenho é para Ti. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Oh Jesus, recebe a minha oferta. Recebe, Pai, a minha oferta de amor. Eu sou tão falho, mas por favor, Senhor, meu amor por Ti é tão pouco, mas por favor, me ajude a Te amar mais, me ajude a me arrepender mais, me ajude a chorar mais, me ajude a Te honrar mais. Por favor, Jesus, recebe a minha oferta. Muito obrigado por tudo, Jesus. Ele vai lá, deposita a sua oferta no gasofilaço. Esse aqui depositou R$100. O outro depositou 100 mil. Ainda botou um cheque, que é para o pastor saber que foi ele. Ou então mandou o comprovante do depósito, para o pastor saber que foi ele. Quem se agradou? Deus se agradou de qual oferta? Do segundo, do sincero. Mas aos olhos dos homens, os dois estavam fazendo a mesma coisa. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que Jesus está dizendo é: se lembrem. Usem a memória ao seu favor. Perceba, essa igreja não tinha um pastor infiel doutrinariamente. Jesus não está fazendo repreensão na doutrina dessa igreja. Ele só está fazendo repreensão na prática de vida dessa igreja. É como igrejas que nós conhecemos, de pastores que narram Spurgeon, narram Jonathan Edwards, e ao mesmo tempo postam um vídeo desacatando um policial no estádio de futebol. Que isso? Lembra-te do que você mesmo tem narrado. Lembra-te do que você mesmo tem pregado. Lembra-te do que você mesmo tem recebido. Não precisa ouvir outro pastor, não. Ouça pelo menos as suas pregações. Certa feita, Spurgeon disse que ele estava em depressão e ele ouviu um sermão que alguém redigiu, foi edificado e fortificado na fé. Quando ele viu o autor do sermão, Charles Haddon Spurgeon, foi ele mesmo que fez o sermão que edificou ele. Então tem pessoas que pregam muitas vezes sem nenhuma consciência de que não estão vivendo nada do que estão pregando. Isso é o quê? Um perigo.
Ou pessoas que estão ouvindo sem nenhuma consciência daquilo que estão ouvindo. Isso é um perigo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ó, o que Jesus está falando é: vai lá no YouTube, veja o trabalho da irmã Gisele, olha as pregações do pastor Nizam. Lembre-se das pregações, vai lá, cata lá, no Facebook, no YouTube, ouça as pregações que você já ouviu. Você não precisa de mais conhecimento, você precisa praticar o que já conheceu. Lembra-te do que tens recebido e ouvido e arrepende-te. Não é buscar por mais conhecimento, é viver o conhecimento que você já recebeu. Deus não nos chamou para sermos filósofos. Deus nos chamou para sermos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Filósofo foi na faculdade de filosofia. Deus nos chamou para sermos cristãos, pequenos cristos. Pessoas que andam como Jesus, que têm cheiro do Nazareno, que falam como Ele, vivem como Ele, irão morrer como Ele e ressuscitar como Ele, como Pedro e Paulo e todos os cristãos verdadeiros. Guarda-o, ou seja, você pode receber, ouvir e não guardar. A pregação de hoje pode entrar no seu ouvido e sair pelo outro. Não mudou nada. Olha o que ele diz, Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Você recebeu, você ouviu, agora guarda-o. Salmo 119, verso 11, que foi que Davi disse: guardei, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É usar o conhecimento bíblico em nosso viver diário, guardar como tesouro precioso. Eu vou chegar em casa agora, o que é que eu vou fazer? Usar a Bíblia em todos os meus comportamentos. Isso é guardar. Davi disse: ordena os meus passos segundo a tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Salmo 119. Porque lâmpada para os meus pés, tua palavra, e luz para o meu caminho. Concluindo, irmãos, porquanto se não vigiares, se vocês não despertarem e voltarem para o campo de batalha, não voltarem para a guerra. Vigiar significa tomar a posição de um sentinela, alertar as pessoas sobre o inferno, chamar os pecadores ao arrependimento, como Ezequiel. Eu te constituí, Ezequiel, como atalaia sobre a casa de Israel. Se eu disser ao ímpio, ímpio, você vai morrer, e você não pregar para esse ímpio, para que ele se arrependa do seu pecado e ele morra no seu pecado, o ímpio vai morrer, mas o sangue dele debandarei das tuas mãos. Se não vigiares, vigiar, como foi que Deus disse que eram aprovados os soldados para guerrear com Gideão? Os que estavam ao mesmo tempo bebendo água e olhando para trás, bebendo e vigiando, porque eles sabiam que eles estavam em guerra. Os gulosos faziam o quê? Vamos orar. Então, os gulosos faziam o quê? Aí Deus disse: olha, Gideão não está preparado, mas os que uma mão na água, outra mão no que estava diante deles, ele disse: eles estão preparados para a guerra, eles estão vigilantes, eles estão com espírito de guerra. Para viver a vida cristã, você tem que estar no espírito de guerra. Não a guerra física, não a guerra com homens, uma guerra espiritual, contra si mesmo, contra o mundo e contra Satanás. Espírito de guerra, de vigilância.
de que qualquer passo pode ser perigoso. Um passo em falso pode nos trazer danos horríveis. Uma plantação na carne pode nos trazer consequências horríveis. Por isso ele diz: se não vigiares, virei como ladrão. O que é que um ladrão faz? Usurpa o seu bem à força. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você não se arrepender e viver o Evangelho, se você não vigiar e viver para a glória de Deus, a morte para você vai tirar de você tudo aquilo que você tem. A morte significa a volta de Jesus, pois ao homem está ordenado morrer uma vez, após isso o sexo e o juízo. Uma vez que o homem morre, Jesus voltou para ele e se encontrou com ele. E como ele conclui a parábola dos talentos, ele disse: aquele que tem comunhão com Deus, ser-lhe-á dado cada vez mais. Aquele que não tem comunhão com Deus, até o que tem, até o que pensa ter, lhe será tirado, porque Jesus virá como um ladrão. Cadê a riqueza do rico da parábola? Foi tirada. Cadê a beleza do rico da parábola? Foi tirada. Cadê os vestidos de púrpura e linho finíssimo do rico da parábola? Foi tirado. Cadê os banquetes do rico da parábola? Foi tirado. Agora só resta chamas e enxofre, e trevas, e ranger de dentes, onde o verme não morre, o fogo não se apaga e a ferida não cicatriza. Isso que significa a volta de Jesus para quem não está vigiando e orando e se arrependendo do seu pecado. É isso que ele diz aqui. Tem gente que está vivendo na prática aberta da imoralidade e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você tem que dizer: você é maluco. Se arrependa primeiro, dê frutos dignos de arrependimento, depois grite Maranata. Maranata, Maranata, você é doido, é? Se Jesus voltar e pegar você no pecado, você vai estar muito pior do que não ter de Covid. Você vai estar muito pior do que com a ferida que te causa dor. Você vai estar no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, antes de clamar pela volta de Jesus, endireitai as suas veredas. Façam caminhos retos para o Senhor passar. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado a você. Creia em Jesus Cristo. Endireite a sua vida com Ele. Depois grite: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão. O que foi que o ladrão fez comigo na Lapa? Roubou o celular. Foi o que o ladrão fez comigo na Boca do Rio? Roubou outro celular. E eu tenho alguns lugares aqui para falar: Dique do Tororó, Jardim Pipema. Eu acho que eles gostam de mim. Mas, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que ele virá como ladrão da sua vida. Sua vida não foi te dada por seus pais. Sua vida foi te dada por Deus. E uma hora ela vai ser tirada. Mas se você estiver em Cristo, você não entrará em juízo. Você passou da morte para a vida. E vai passar dessa vida para a vida eterna. Ele vem como ladrão para os despreparados e para os ímpios. Ele vem como um pai, um protetor, um noivo para os verdadeiros cristãos. Por isso que, concluindo: e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Sabe o que Jesus está dizendo? Não precisa não, pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou vir a hora em que você menos espera. Não é assim que a morte vem? Quem é que se lembra da morte daquele cantor Cristiano Araújo? Cristiano Araújo estava esperando morrer? Não. Ele estava pensando que iria viver. Mas a uma hora que ele menos esperou, Jesus veio contra ele e não ao seu favor.
Jesus conta uma parábola e diz: olhe, qual é o rei que com um contingente de soldados de 10.000 vê que vem contra ele um exército de 20.000 e não manda uma embaixada de paz? Se você sabe que você está vivendo uma vida incorreta com Deus e que Deus está vindo te buscar, endireite-se sua vida com Deus. Arrependa-se dos seus pecados, porque horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. É isso que ele está dizendo. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Você acha, irmãos, que quem morreu hoje fez planos de morrer hoje? Seja sincero. Você acha que até no leito de UTI, quem está na UTI está esperando viver? Quem morreu hoje, morreu com planos para o futuro. Mas o amanhã pertence a Deus. É isso que Jesus está dizendo: eu virei contra ti. Aquele que não guardar a palavra de Deus no coração, Jesus virá contra ele. Por isso que a Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Verso 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas. Perceba, irmãos, isso aqui é uma realidade de uma igreja bíblica. Tinha gente que estava morta, tinha gente que estava morrendo, tinha gente que não estava entendendo nada do que estava sendo ensinado, não estava guardando no coração, não estava vivendo nada da vida cristã, mas tinha gente que estava viva e vivendo para a glória de Deus. Tens contudo em Sardes. Olha o que o pastor da igreja recebe. Cuidado para você não rotular todo mundo. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas. Olha que coisa. Uma igreja bíblica já tem uma quantidade diminuta de pessoas. Agora aqui o que Jesus está dizendo ao pastor da igreja de Sardes é que dentro dessa quantidade diminuta de pessoas numa igreja bíblica, havia uma quantidade diminuta de pessoas que estavam de fato agradando a Deus. Olha o que ele diz aqui: umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. O que significa isso? Santificação. E andarão de branco junto comigo. O que é andar de branco junto com Jesus? Desfrutar da vida eterna. Jesus disse ao ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Andar de branco é andar em comunhão com Jesus, andar na luz. Andarão de branco, andarão em santidade. No céu não entra pecado. Por isso que Jesus disse que para entrar no céu tem que nascer da água e do Espírito. Porque se você pega um coração não regenerado, se você pega um ímpio e coloca ele no céu, o céu para ele vai ser o inferno. Porque no céu não tem pecado. No céu não tem os prazeres da carne. No céu só tem o banquete do Espírito. Por isso que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Por isso que ele conclui aqui: pois são dignas de andar junto comigo. Isso que é honra, irmão. É andar com Jesus por toda a eternidade nos céus, com vestes brancas, vestes de santidade. Andar com Ele em santidade no céu. Sem santificação ninguém verá Deus. O vencedor, concluindo o verso 5, será assim vestido de vestiduras brancas. Isso aqui, irmãos, fala da nossa justificação pela fé. Vestiduras brancas fala de uma veste que nos capacite a entrar na presença de Deus. E essa veste é a veste do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, quando nos justifica, Ele pega a nossa veste suja,
Ele pega nossos pecados imundos e Ele põe todos eles sobre Jesus. E Ele se agradou em moer Jesus. E Ele mata Jesus com os nossos pecados. E Ele ressuscita Jesus dentre os mortos para nos revestir, para nos vestir com vestes de santidade, com vestes de perdão e santificação. A justificação, irmãos, não é feita por homens. A justificação é feita por Deus. A justificação, ela vem junto com a regeneração. Uma vez que você foi justificado, que você se arrependeu e creu em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque as suas sujidades foram levadas por Cristo na cruz. E a beleza de Cristo, a santidade de Cristo é dada a você por graça. Então, quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E quando Deus olha para Jesus, Ele vê todos os seus pecados sendo condenados. E quando Deus olha para você, quando você é igreja, corpo de Cristo, Ele olha para você e vê Jesus, pois você está dentro do corpo, você é membro do corpo, onde Cristo é o cabeça, e não se separa a cabeça do corpo. Então Deus olha para você e vê Jesus. E o amor que Ele sente por Jesus, Ele sente pela igreja, Ele sente por você. E todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, são imputados em Cristo Jesus na cruz. Por isso que John Bunyan entende que o fardo só cai quando a gente vem ao Calvário. Então a gente entende que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Porque o castigo que nos traz a paz recaiu sobre Jesus. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Olha, irmãos, não tem sensação mais prazerosa do que alguém que é perdoado quando faz uma coisa feia. É uma sensação tão boa. Você pensa que você vai morrer. Você pensa que você vai ser condenado. Aí Jesus vem e diz: você está perdoado. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E à medida da convicção que você tem do perdão de Deus, vai ser a proporção da sua retribuição em amor a Deus. Porque Jesus disse: a quem pouco é perdoado, pouco ama. A quem muito é perdoado, muito ama. Por isso que aqueles que mais se entregam à pregação do Evangelho e à obra do Evangelho são aqueles que mais se sentiram perdoados por Jesus. Mas você cometeu tantos pecados. Você que era um ladrão, um bandido. Sim, era. Mas Ele me perdoou. Glória a Deus. Ele pagou o preço. Tudo foi pago. Está consumado. Você disse bem: eu cometi no passado, não cometo mais no presente, e pela graça de Deus não cometerei mais no futuro. Eu não sou quem eu deveria ser, mas eu também não sou mais quem eu era antes. Pela graça de Deus eu sou o que sou, uma nova criatura, regenerado pela graça. Um pecador miserável, que não merece a confiança de ninguém, mas que foi salvo por Cristo Jesus, perdoado pela graça de Deus. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso aqui é honra. Jesus disse: não se alegre porque vocês oram e os espíritos vos sujeitam. Não se alegre porque você expulsou demônios. Não se alegre porque você pregou. Não se alegre porque você fez a obra de Deus, porque Judas estava no meio deles. Quando eles voltaram da missão dos 70, Jesus olha para eles e diz: olhe o perigo de ser usado por Deus, porque a soberba precede a queda. Você pode sim, vai descer e cair. Lucas 10, 19, Jesus diz assim:
Lucas 10, 18. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, por conta do orgulho. Não se alegrem, porque vocês oram e os espíritos vos submetem. Se alegrem por quê, Jesus? Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Qual é a alegria do cristão? Meu nome está na SPC Serasa. Meu nome está na lista do inferno. Meu nome está na lista dos devedores do governo do estado. Mas meu nome está escrito no livro da vida. Se eu morrer hoje, ninguém vai me cobrar nada. Porque pela graça de Deus eu vou entrar no céu. Amém, Jesus. Ninguém vai me cobrar gás, Quinho. Por isso que eu viver é Cristo e morrer é lucro. Glória a Deus. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Onde é que a gente vê isso, irmãos? Estevão. Eu vejo o Filho de Deus de pé para me receber. Jesus se levantou do seu trono na destra de Deus Pai e disse: eu confesso diante de meu Pai e diante dos anjos o nome desse jovem, Estevão. A festa nos céus quando um pecador se arrepende. Jesus se pôs de pé, confessou: meu Pai, ali está o meu servo. Anjos, ali está o meu servo. Senhor Jesus, não impute sobre eles esse pecado. E ele foi recebido aonde? No céu, com vestiduras brancas, mais alvo do que a neve. Quem já ouviu aquele louvor? Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve eu serei. Mais alvo que essa ovelhinha, se eu for lavado pelo sangue de Jesus. Vou ficar mais branco que a areninha, se eu for lavado pelo sangue de Jesus. Deus é bom, irmãos. Eu vou concluir com o verso 6. Quem tem ouvidos? Todos aqui têm ouvidos, amém? Amém. As crianças têm ouvidos, amém? Amém. Aprenderam tudo? Tudo foi pregado? Elas querem mais. Vamos orar. Depois eu vou perguntar para vocês o que é estar vivo espiritualmente e o que é estar morto espiritualmente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem é que está dizendo? O Espírito diz às igrejas. Por isso que o homem de Deus falava no passado: olhe, quando eu estiver pregando, abra a sua Bíblia. Se o que eu preguei foi bíblico, Deus falou com você. Não importa se eu fui eloquente, não importa a forma que eu falei, não importa nem se eu gaguejei, mas foi bíblico, foi verdadeiro, Deus falou com você. Amém. Não foi bíblico, jogue fora. Foi só um homem falando com você. E seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, Jesus, por essa noite. Oh Deus, dai-nos o poder do Espírito Santo. Jesus, enche-nos do poder do Espírito Santo. Espírito Santo, renova, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-nos, Senhor Jesus. Não queremos viver uma vida seca, uma vida vazia do Espírito Santo, uma vida sem sentido, como aqueles que não desfrutam nem do melhor de Deus, nem do melhor do mundo, como aqueles que esperam de Cristo somente nessa vida, e são os mais miseráveis de todos os homens. Nos ajude, Senhor, a não sermos assim. Nos ajude, Jesus Cristo, a vivermos na terra cada vez mais próximos do céu, não esperando em nada nem ninguém, a não ser em Ti, por Ti, para Ti, Jesus. Como disse o teu servo Jeremias: maldito o homem que confia nos homens e faz da carne mortal seu braço forte. Ele será como
um arbusto, ele será como uma árvore seca no deserto. Oh, mas bendito é o homem, como é feliz o homem que confia no Senhor. Esse homem jamais se decepcionará, pois o Senhor é um manancial de águas vivas. O Senhor é bom, é santo, e a sua misericórdia dura para sempre, Jesus. Então nos ajude, Jesus, a esperar somente de Ti. Nos ajude a confiar somente em Ti, a depender, Pai Santo, somente de Ti. Nos ajude a criarmos raízes em Ti, Pai. Nos ajude, Jesus, a vivermos com a eternidade cravada em nossos olhos, de tal maneira que, mesmo que todos nos abandonem, como disse Davi, ainda que o meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor não me desamparará. Ainda que todos me rejeitem, o Senhor me acolhe com sua graça. Ainda que eu seja pobre e necessitado, o Senhor é o meu auxílio, é o meu libertador e é quem cuida de mim. Oh Deus, nos ajude a confiar somente em Ti e a esperar somente de Ti, pois os jovens, eles se cansam e se fatigam. Os moços, eles ficam exaustos, mas os que esperam no Senhor não se cansarão. O Senhor renovará suas forças. O Senhor os dará asas como de águias, que irá triunfar sobre as densas trevas desses dias turbulentos. Ajuda-nos, Deus, a esperar em Ti. Abençoa-nos, Deus, com Tua graça. Deus, nós oramos por um avivamento na nossa congregação local. Oramos por uma visitação do Espírito que nos traga profundo arrependimento e profundo temor, Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, Pai, a Te glorificar e fazer tudo para a Tua glória. Até beber um copo de água. Até, Senhor, meu Deus, até um passo que tudo seja feito para a Tua glória, Senhor. Oramos, Senhor, por Tua graça, para que o Senhor endireite as nossas veredas. Amém. E nos guie pelo santo caminho de salvação. Abençoa-nos nessa noite, nos despede em paz, nos dá uma noite de santidade e comunhão contigo no lugar secreto de oração. Abençoa, Senhor, a nossa irmãzinha Maria, que o Senhor conceda a ela, Senhor, o maior de todos os presentes, o Teu Filho, porque o Senhor amou ela de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que ela creia nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós pedimos que o Senhor vivifique no interior de Maria o Teu temor, que ela possa, Senhor, andar de mãos grudadas com o Pai, com o pastor Nizam e com Jesus. Ela possa honrar a mãezinha dela, o pai dela, e que ela possa crescer nos Teus caminhos como Samuel. Que possamos, Senhor, tratá-la com todo o amor e carinho. E que ela possa, Senhor, amanhã ter um dia maravilhoso na Tua presença. Que ela possa se sentir amada pela Tua família, pois se as crianças não se sentirem bem na igreja, o mundo irá seduzi-las para elas se sentirem confortáveis no mundo. Então nos ajude, Senhor, a amarmos todas as crianças da igreja e a tratarmos com todo o amor e carinho que elas precisam e não encontram no mundo. Em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós Te agradecemos pelo testemunho da irmã Gisele e da irmãzinha Helena, Senhor. Eu oro, Senhor, pela mãe da irmã